Aí, o que que vai acontecer? Então, imagine que eu tenho aqui o ovário, aqui está a tubo-uterina e aqui estaria a parede do útero. Quando ocorre a fecundação, você tem que lembrar que as células foliculares dos ovários foram crescendo, 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 até liberar o ovócito, que a gente está chamando de óvulo, né? Essa parede, esse folículo, desculpa, do ovário, ele vai formar uma cicatriz que depois ajuda na gestação durante as primeiras semanas. Aqui eu tenho os espermatozoides, um deles conseguiu introduzir o seu núcleo, e os dois núcleos se fundem formando o zigoto. O zigoto vai sofrer a primeira divisão celular, a primeira clivagem, e vai formar duas células. Depois, cada uma delas se divide e forma 4. Cada uma delas se divide e forma 8, 16, 32, 64, 128, 256. Quando a gente tem 256 células, a gente forma uma estrutura chamada mórula. A mórula vai continuar se desenvolvendo, vai formar o blastocisto, e o blastocisto ele vai entrar na parede do útero. Essa parede do útero recebe o nome de endométrio, e é o endométrio que permite o desenvolvimento do embrião. Quando o endométrio não recebe o embrião, esse endométrio ele pode sofrer uma descamação, e aí ocorre a menstruação. Então, menstruação é um sangramento decorrente da não instalação do embrião na parede do útero, do corpo. Então, quando eu falo em menstruação e ciclo menstrual, eu estou falando de um fenômeno natural que acontece envolvendo os ovários, os hormônios que circulam no sangue e o próprio útero, né? Principalmente a sua parede chamada de endométrio. Então, só para a gente poder lembrar, o que acontece nos ovários durante o ciclo menstrual? No começo do ciclo, o ovócito, né, que vai dar origem ao óvulo, ele vai crescendo dentro do folículo, até que o folículo tem uma hora que ele se rompe e libera essa célula, esse processo chamado de ovulação. Depois disso, esse folículo ele forma uma cicatriz no ovário, e essa cicatriz do ovário forma o corpo amarelo ou o corpo lúteo, que produz uma quantidade de hormônios que garantiria o desenvolvimento do embrião nas primeiras semanas. Na parede do útero, né, do endométrio, imagina que eu tenho aqui a parede do endométrio, o primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação, quer dizer, quando ocorre aquela descamação, já que o embrião não se instalou no útero. Aí, depois que ocorre a descamação e o tecido ele fica mais fino, com o passar do tempo, a parede do útero começa a crescer novamente. Essa fase é chamada de fase proliferativa. Então, vai aumentando o número de vasos sanguíneos e vai aumentando o tecido. Aqui, mais ou menos, olha, no dia 14, o que acontece? Que é quando ocorre a ovulação, o útero está chegando no seu máximo de desenvolvimento. Por que o máximo de desenvolvimento é depois? Porque depois que ocorre a liberação do óvulo, pode acontecer a fecundação nesse período. Então, a fecundação vai acontecer aqui, depois da ovulação. Então, tem que ter aqui ainda o máximo de desenvolvimento do endométrio, da parede do útero. Se essa fecundação não acontecer, esse tecido ele precisa diminuir, de novo precisa descamar, e aí ocorre novamente a menstruação. Então, a menstruação é um sinal de que o útero ele não recebeu o embrião. Durante todo esse período, 2 hormônios importantes regulam o funcionamento do corpo. Um é o estrógeno, o outro é a progesterona. O estrógeno é representado por essa linha vermelha nesse gráfico aqui do meio. Então, o que acontece? Na fase folicular, que é quando o folículo está crescendo, esse hormônio ele vai aumentando e ele atinge o seu máximo um momento antes da ovulação, porque é ele que vai estimular o desenvolvimento do folículo. Ao mesmo tempo, ele ajuda a produzir a parede do útero na fase proliferativa.
Depois da ovulação, o que acontece? O corpo amarelo ou o corpo lúteo começa a agir e começa a produzir progesterona. E ele que vai manter a parede do útero no seu máximo de desenvolvimento até que o embrião consiga se instalar na parede do útero. Depois, essa quantidade de hormônio, se não houver a instalação, a quantidade de hormônios cai e é essa queda na taxa hormonal que causa a descamação do útero. Se o embrião ele se instala aqui, é o próprio embrião que começa a produzir progesterona. E aí os níveis de progesterona se mantêm elevados durante toda a gestação. Eu poderia representar o ciclo menstrual desta forma, olha. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia do sangramento. A menstruação, que é a hemorragia, né, que é o processo de descamação, varia de pessoa para pessoa. Ela pode durar de 3 a 7 dias, dependendo do organismo. Depois que ocorre a descamação, a parede do útero, né, entra na fase proliferativa, que é uma fase de crescimento. Então, vai crescendo a parede do útero, vai crescendo o endométrio para receber o novo embrião. Aí aqui no 14º dia ocorre a ovulação, né? E aí eu tenho a fase secretora, quer dizer, eu tenho a produção de hormônios para a manutenção, então produção hormonal para manutenção do endométrio, porque ele fica aguardando o embrião chegar. Se o embrião não chegar, diminui a produção hormonal e acontece de novo menstruação. Isso aqui é o que acontece no útero, né? Dentro desse esquema é o que acontece nos ovários. Então, no primeiro dia da menstruação, os folículos estão bem pequenininhos. Aí os folículos vão crescendo, 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 até que no 14º dia, esse óvulo, ele sai de dentro do folículo e fica esperando o espermatozoide. Se ocorrer a fecundação, o corpo lúteo, que é essa cicatriz do ovário, vai continuar produzindo hormônios esperando a chegada do embrião. Se o embrião não se instalar, ocorre uma queda hormonal e aí acontece de novo a menstruação. Esse período que está aqui, olha, 2 dias antes e 2 dias depois da ovulação, é chamado de período fértil por algumas pessoas. Por quê? Porque o óvulo ele pode ficar esperando aqui o espermatozoide chegar mais ou menos 2 dias. Então, se a ovulação aconteceu no 14º dia, até o 16º, o óvulo ainda está viável. Então, ele pode encontrar o espermatozoide, ocorrer a fecundação e ele se instalar na parede do útero. O que acontece é que o espermatozoide também fica dentro do corpo da mulher mais ou menos 2 dias antes, 2 ou 3 dias antes, esperando o óvulo chegar. Então, esse período fértil, pelo método da tabelinha, seria o período em que há maior chance de ocorrer a gravidez. Eu preciso lembrar que é muito difícil ter ciclos menstruais de 28 dias durante a vida toda. Há uma oscilação muito grande no tempo, né, do ciclo menstrual. Então, esse período fértil não funciona para todos os organismos. Então, só para a gente poder finalizar, como é que as características dos nossos pais chegam até a gente? Através de 2 células, óvulo e espermatozoide. Dentro dessas células eu tenho aqui, olha, cromossomos, e esses cromossomos, eles são formados por moléculas de DNA. Então, é aqui que está a informação materna e a informação paterna. Essa única célula, ela vai se dividir, vai formar 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256, até formar o que a gente chama de embrião. Esse processo é chamado de embriogênese.
Depois que ocorre a formação do embrião, esse embrião ele vai se instalar na parede do útero. A gente chama esse processo de nidação. Nidação é quando o embrião se instala na parede do útero. O embrião se instala na parede do útero através da nidação, dá origem ao feto. O feto vai se desenvolver, vai nascer, dá origem à criança. A criança cresce, forma o adulto. O adulto é aquele que nos ovários e nos testículos realiza um processo chamado meiose, onde há a produção de gametas. Quem são os gametas? Óvulo e espermatozoide, responsáveis pela transmissão das características hereditárias. Espero que você tenha entendido. Se tiver dúvidas, me procure. Um abraço.